Certo. Então, nós já temos uma regra que nos permite fazer a negação de qualquer proposição existencial. Mas aí fica a questão, por que essa regra funciona? Bom, eu estou assumindo que P tem um formato desse tipo aqui. Então, existe X satisfazendo H, tal que T acontece. E eu estou procurando escrever a negação dessa proposição P. Tá? Se eu estou negando P, então o que eu estou fazendo é dizer que essa expressão aqui é falsa. Porque negar uma proposição é sempre equivalente a dizer que essa proposição é falsa. Então, suponha que eu esteja dizendo que essa proposição aqui é falsa. Bom, se isso aqui é falso, significa que não vai existir nenhum X satisfazendo H com T acontecendo. Ou seja, se eu pegar qualquer X nessa condição aqui, qualquer X satisfazendo H, então T não vai acontecer. Então, essa negação, ela naturalmente se escreve no formato de para todo. Para todo X satisfazendo H, o T não vai acontecer. Só que dizer que T não vai acontecer é a mesma coisa que dizer que a negação de T vai acontecer. Então, a negação disso virou isso daqui, que é o que nós estávamos procurando. Agora que nós entendemos por que a regra da negação do existe funciona desse jeito, vale uma reflexão. Entender por que uma regra matemática é verdadeira é uma coisa importante. É sempre enriquecedor perceber que essas regras não são coisas completamente arbitrárias que caíram do céu, que existe um motivo para elas serem como são. Porém, existem ainda outras boas razões pelas quais entender o porquê dessas regras é importante. Uma delas é que as ideias frequentemente se repetem em matemática. Então, não é incomum que você consiga aplicar a mesma ideia que explica uma regra para resolver um problema diferente daquele problema original. Um outro motivo é que, muitas vezes, entender uma regra evita que nós precisemos memorizá-la. Então, ao invés de você usar a regra propriamente dita, você pode usar nos problemas a ideia por trás dela. É o que vai acontecer com essa regra da negação do existe. Então, a melhor forma de ver como isso funciona é através de um exemplo. Então, considere esse caso daqui da proposição P, que consiste na afirmação: existe x pertencente a R, tal que x ao cubo igual a 17. O que nós queremos é encontrar a negação dessa regra, dessa afirmação, só que sem usar a regra de negação. Nós vamos, ao invés, usar a ideia que está por trás da regra da negação. Então, qual é a ideia? A ideia é que negar essa proposição equivale a dizer que essa proposição é falsa. Então, eu estou dizendo que é falso que exista x real, tal que x ao cubo igual a 17. Se eu estou dizendo que é falso, é porque nenhum x pertencente a R vai satisfazer x ao cubo igual a 17. Tá? Nenhum elemento daqui vai satisfazer isso daqui. Então, o que isso significa? Significa que qualquer elemento daqui que eu testar não vai satisfazer isso. Ou seja, para todo x pertencente a R, isso não vai acontecer. Ou seja, x ao cubo vai ser diferente de 17. Então, nós conseguimos chegar na negação dessa proposição aqui utilizando apenas a ideia por trás da regra. Nós não precisamos utilizar a regra que foi memorizada. Essa é uma abordagem interessante porque a regra é uma coisa que é relativamente fácil de você esquecer. De fato, se você ficar um tempo, alguns anos, sem utilizar essa regra de negação do existe, a chance de você não lembrar mais de como ela funciona, ela é bem grande. Porém, se você tiver aprendido de verdade por que essa regra funciona,
essa ideia é mais difícil de você esquecer. Então, muito provavelmente, mesmo que daqui a 2 anos você não lembre mais dessa regra daqui, você ainda vai ser capaz de refazer esse processo, que é utilizar a ideia por trás da regra. Para fixar como funciona esse processo de fazer a negação sem utilizar a regra memorizada da negação do existe, então vamos ver mais um exemplo. A proposição agora é: existe x maior do que zero, tal que x ao quadrado é menor do que y. Então, o que nós vamos fazer? Se eu quero negar essa proposição, então eu vou pensar que ela é falsa. Dizer que ela é falsa significa que qualquer x maior do que zero que eu testar aqui, ele não vai satisfazer isso. Então, vai ficar para todo x maior do que zero, isso não vai acontecer. Ou seja, x ao quadrado vai ser maior ou igual a y. Então, a negação desta expressão vira essa expressão aqui. E quando você tem uma expressão que não está escrita de maneira simbólica? Essa é uma situação em que utilizar a ideia por trás da regra vale muito a pena. Porque nós já fizemos essa questão antes. A questão é: existe um número real cujo quadrado é 3. E na outra vez em que nós resolvemos isso, o que nós fizemos? Nós pegamos essa expressão, escrevemos no formato simbólico. A partir do formato simbólico, nós aplicamos a regra de negação e depois convertemos de novo para o formato não simbólico. É uma solução que funciona, porém, se você utilizar diretamente a ideia por trás da regra de negação, a gente vai conseguir resolver isso daqui sem passar por essa burocracia de converter da linguagem normal para a linguagem simbólica e depois converter de volta para a linguagem normal. Então, vejamos. Existe um número real cujo quadrado é 3. Então, como usual, eu vou assumir que P é falsa. Vou pensar que P é falsa. Então, se P é falsa, o que vai acontecer? Se não for verdade que existe um número real cujo quadrado é 3, então qualquer número real que eu escolher, o quadrado dele não vai ser 3. Então, daí a gente percebe que a negação vai ser: o quadrado de qualquer número real é diferente de 3. De maneira geral, a utilização da ideia por trás da regra, ao invés da regra propriamente dita, ela leva a soluções mais naturais, como foi esse caso daqui. Porém, o ideal é que as pessoas saibam fazer usando os dois processos e utilizar aquele que for mais conveniente para aquele momento.